Glórias a Jesus, amém? Louvado seja Deus. Quantos estão felizes com Jesus e pode dar uma salva de palmas a Ele? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, amém? Glória a Deus. Está aqui o pastor Roberto, eu queria registrar a presença do Bruno, né? E da Flávia, seus filho e nora, né? Glória a Deus, são bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite, para a nossa meditação e para nosso crescimento espiritual. Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico e nós vamos estar discorrendo sobre o tema e não sobre o texto. Não será uma mensagem expositiva como costumo fazer, mas uma mensagem temática. E o tema é a volta de Jesus. Tem gente aqui aguardando a volta de Jesus? Faça um sinal. Glória a Deus. Eu estou aguardando Jesus voltar, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, se cumprirá, porque a sua palavra é eterna. A sua palavra não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele alguma coisa e não o faria, ou falaria Ele alguma coisa e não o confirmaria? Números 23, 19. Tudo que Jesus disse se cumpre. E acerca da sua volta, não foi apenas Ele que disse. Ele disse, mas os profetas disseram, os juízes disseram, os anjos disseram, os apóstolos disseram, Ele próprio disse que vai voltar. E eu creio que Ele vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio porque essa palavra, ela é infalível. Essa palavra, ela é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus, ela não sofre qualquer sombra de variação. A palavra de Deus, ela é eterna. Por isso que eu creio. Você sabe por que eu creio? Dentre muitas razões nessa palavra. Eu creio nessa palavra dentre muitas razões. Porque tudo, irmãos, que se falou, por exemplo, só uma dicasinha. Tudo, pastor Roberto, que se falou, por exemplo, acerca de Jesus no Velho Testamento se cumpriu. Tudo. Então, eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. A Bíblia registra cerca de 300 profecias relacionadas com Jesus. E dessas profecias, quase todas se cumpriram. Algumas não, porque ainda são escatológicas e ainda vão se cumprir. Mas eu creio nessa palavra justamente por isso. Porque imaginem os irmãos, 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo, os profetas já estavam dizendo que Ele viria, já estava dizendo como seria, já estava dizendo na cidade que iria acontecer, já estava dizendo o seu nome. Imaginem, é possível você dizer, pastor Leverson, o que vai acontecer daqui 30, o que vai acontecer amanhã? Alguém aqui consegue prever o que vai acontecer amanhã? Agora, os profetas estão aqui dizendo, cerca de 700 anos, cerca de 1000 anos, cerca de 2000 anos, a Bíblia já está falando do Messias. E tudo que a Bíblia fala acerca do Messias, nós vamos ver o cumprimento. Eu vou dar alguns exemplos aqui, apenas para que os irmãos entendam isso que eu estou falando. Miqueias 5:2 diz que Jesus vai nascer em Belém da Judeia. Se cumpre. Isaías 7,14 fala que Jesus nasceria de uma virgem. Porque uma virgem conceberá
e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Os irmãos conhecem a história que quando Maria ainda não tinha se casado com José, sem que ela tivesse relação sexual, ela aparece grávida. Mas isso já havia sido predito 700 anos pelo profeta Isaías 7,14. Porque uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será chamado Emanuel. Miqueias, como eu disse, 5,2 diz que ele nasceria em Belém. Jeremias 23,5 diz que ele seria descendente da casa de Davi. Daniel previu o tempo. Isaías 7,14 fala que seria do útero da virgem. Isaías 66 fala que reis magos ou magos o visitariam. E a gente conhece a história, quando Jesus nasceu, os magos pediram permissão para ir visitar Jesus. Isaías 9, 1 e 2 diz que Jesus exerceria o seu ministério na Galileia, e isso aconteceu. Isaías 53 diz que Jesus teria um ministério de cura, e Jesus curou a muitos. Isaías ainda disse que Jesus seria profeta, ou Deuteronômio diz que Jesus seria profeta, seria a própria boca de Deus. Isaías 61 predisse que Jesus pregaria boas novas. E Jesus pregou o evangelho, que são as boas novas. Salmo 78 fala que as palavras de Jesus seriam como espada aguda. Mais adiante nós vamos ver sobre a morte e ressurreição de Cristo, as profecias acerca da morte e ressurreição. Primeiro, Gênesis 3,15, na primeira profecia bíblica, vai dizer que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse foi Jesus. Isaías 53 diz que ele seria preso e atormentado. Aconteceu. Isaías 53:8 diz que ele seria julgado. Aconteceu. Seria morto. Aconteceu. Isaías diz que ele morreria pelos pecados do mundo, e assim o fez. Ele seria ressurreto ao terceiro dia, e assim aconteceu. Isaías 25:8 diz que Jesus derrotaria a morte, e assim aconteceu. O Salmo 68 diz que ele ascenderia aos céus, ele seria assunto aos céus, e assim aconteceu. São cerca de 300 profecias que falam de Jesus lá no Velho Testamento, coisas preditas, profetizadas, milhares de anos antes, e do jeito que falou, aconteceu. Como não acreditar na Bíblia Sagrada? Como não acreditar nessa palavra? Se tudo o que disse se cumpriu. Agora, existem os temas escatológicos, que são os futuros, que a Bíblia diz que vai acontecer, e eu creio que vai acontecer, porque tudo que ela disse que aconteceria até hoje já aconteceu. Então, se a Bíblia se cumpriu literalmente todas as promessas até aqui, eu não posso desacreditar que as promessas futuras deixarão de acontecer. E a minha Bíblia diz que Jesus voltará, e Ele levará para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras, e eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então, eu quero conversar um pouco hoje com os irmãos sobre a volta de Cristo. E para tanto, eu quero ler agora à noite, capítulo, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo de número 3. Segunda de Pedro está lá no finalzinho do Velho Testamento, do Novo Testamento. Obrigado. Está antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de 3 João, de 2 João, de 1 João, aí vem 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3.
título desse texto fala: A Vinda do Senhor. Eu vou ler aqui. Amados, escrevo-vos esta segunda carta, porque nós estamos na segunda de Pedro, teve a primeira. E ele diz: em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro está dizendo para a igreja o seguinte: irmãos, eu estou escrevendo para vocês essa segunda carta, e quero dizer que em ambas as cartas, eu vou despertar vocês com exortação do vosso ânimo, por uma razão, para uma razão ou para um motivo. Para quê? Para que vocês se lembrem, prestem atenção, para que vocês se lembrem das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas lá no passado, e também o nosso mandamento, os apóstolos, porque Pedro era apóstolo, e também o nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Jesus. Então o que eu vou dizer, o que eu vou fazer aqui hoje é lembrar os irmãos do que os profetas já disseram e também os apóstolos. Então o que eu vou falar aqui hoje não é novidade para ninguém. Eu vou falar tão somente aquilo que os irmãos já sabem, para lembrá-los, para exortá-los e para que vocês possam estar atentos. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Até aqui. Mas o dia do Senhor, versículo 10, virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Para começar, eu quero dizer que nós cremos na volta de Jesus em 2 fases. Existem teorias diferentes. Uns acreditam que Jesus vai voltar uma única vez nessa segunda vinda. Segunda vinda por quê? Porque Jesus já veio a esse mundo. Quando ele veio, deixou o seu trono de glória e veio, se fez carne e habitou entre nós. Então, aquela foi a sua primeira vinda. Naquela sua primeira vinda, Jesus não veio para a igreja, até mesmo porque a igreja não existia.
Naquela primeira vinda, Jesus veio para os judeus, porque a promessa era para os judeus. Naquela época não existia a igreja. Tanto é que João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, eu e você, foram feitos filhos de Deus. Então, nós hoje somos considerados filhos de Deus porque Ele nos adotou. Mas Jesus veio para os judeus o rejeitaram, o mataram, o prenderam. Então, aquela foi a primeira vinda. E Jesus, Ele voltará uma segunda vez. Então, eu estava dizendo que nós cremos que a segunda vinda de Jesus, ela vai ser dividida em 2 etapas. Nós cremos assim. E eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que entre nós aqui nessa noite tem pessoas que acreditam que Jesus vai voltar em uma etapa só na segunda vinda. Nós cremos que Jesus vai voltar primeiramente para a igreja por meio do arrebatamento. E vai voltar 7 anos depois, quando Ele virá à terra. Por que nós cremos? Porque 1 Tessalonicenses capítulo 3 ou capítulo 4, vou ler aqui para o irmão, vai dizer o seguinte: Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele vai dizer que não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque nós não precederemos. Olha aqui, Tessalonicenses 4,13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós acreditamos que a igreja, que Jesus ele virá primeiro para a sua igreja. E quando Jesus vier para a sua igreja, ele não vai pisar o chão, ele não vai pisar a terra. Ele virá nos ares. E essas já são algumas das diferenças entre a primeira etapa ou a primeira fase da sua segunda vinda e a segunda fase da sua segunda vinda. Porque na primeira fase, Jesus vem para a igreja. Na segunda fase, Ele vem para os judeus. Na primeira fase, Jesus vem até os ares e arrebata a igreja. Na primeira fase da segunda vinda. Na segunda fase da segunda vinda, a Bíblia diz que Ele vai pisar o Monte das Oliveiras. Está lá em Zacarias capítulo 14. Na primeira fase, quando Ele vem pela igreja, para a igreja e vem apenas nos ares, ninguém o verá. Será num abrir e fechar de olhos, conforme Coríntios 15, capítulo 15, versículo 52, que diz que num momento, muito rapidamente, num piscar de olhos, olha o que diz esse texto. Esse texto nós cremos que ele é para o arrebatamento. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, na primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo, Ele vem para a igreja, Ele vem até os ares, será muito rápido, ninguém o verá, é como um relâmpago. A Bíblia diz lá em Mateus que assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vocês já conseguiram medir a velocidade de um relâmpago? Assim será a vinda de Jesus, assim será o arrebatamento da igreja.
Então, na primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele vem para a igreja, ele vem nos ares, ninguém o verá, vai ser muito rápido, ele vai transformar a igreja e vai levar para estar com ele. Na segunda fase da sua segunda vinda, aí ele vem para os judeus. Será um momento pós-tribulação, será um momento após os 7 anos de tribulação. Os judeus estarão sofrendo muito, aí Jesus vem para salvar o seu povo. O povo de Israel nunca vai perder batalha, porque quem luta por ele é o Senhor Jesus. Vou falar disso daqui um pouquinho. Na segunda fase, então, Jesus vem para os judeus. Aí ele não vem só nos ares, ele vem até a terra, pisa o Monte das Oliveiras. Com o assopro da sua boca, ele derrota os inimigos de Israel que estarão lutando ali no Vale do Amargedon. A Bíblia diz que nesse tempo todo olho o verá, diferentemente do arrebatamento. Do arrebatamento vai ser um relâmpago, vai ser muito rápido, vai ser muito ligeiro, ninguém vai ver. Mas na segunda fase da sua segunda vinda, diz a Bíblia que todo o olho o verá. Todo o olho verá. A gente acredita que isso se dará por meio da tecnologia. Porque como o meu olho daqui vai enxergar uma guerra acontecendo lá no Oriente Médio? Quase impossível. Mas hoje vocês percebem que quando tem uma guerra, vocês conseguem ver os mísseis que um país está atirando no outro. Tudo sendo transmitido, televisionado, tudo sendo transmitido em tempo real. Acreditamos que quando Jesus volta, isso é eu que estou falando, não está escrito na Bíblia não, irmãos. Por conta da tecnologia, tudo vai estar sendo transmitido ao vivo e todo olho terá a oportunidade de ver Jesus nessa ocasião. Então, quando a gente fala de volta de Jesus, ela se divide, conforme cremos, em 2 etapas. A gente crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, né? E aí tem aqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu respeito, eu não entro nessa discussão, cada um crê conforme quiser, mas eu não creio e não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós vamos ser arrebatados antes. A Bíblia fala que a igreja, logo após o arrebatamento, ela vai para as bodas do Cordeiro, não é isso, pastor? Ela será levada para as bodas. O que é bodas? Bodas é uma festa de casamento, não é isso? O que que vai acontecer? Nós não somos a noiva? Jesus não é o noivo? Noiva e noivo se encontram, se casam, tem que ter festa. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, a igreja bendita, lavada e remida no seu sangue, ele vai levar essa igreja, essa noiva, direto para as bodas do Cordeiro. E ali, quem vai estar naquela festa é o noivo, e quem vai estar nos servindo é o noivo, é Jesus Cristo. Na sua última santa ceia aqui na terra, lá em Mateus 26, capítulo 26, verso 26 a seguir, se não me engano, Jesus diz que a gente tinha que fazer aquilo, até que a gente deveria beber aquele vinho, até que o beba de novo com meu pai, não é? Lá no céu, alguma coisa assim, na bodas do Cordeiro, é quando ele vai estar nos servindo naquela grande ceia, naquela grande festa. Passada a festa das bodas, a igreja será levada para o tribunal de Cristo, onde nós seremos galardoados. Tribunal de Cristo não vai condenar ninguém, não vai mandar ninguém para o inferno, porque quem for arrebatado e for para o tribunal de Cristo já foi salvo, já foi tirado desse mundo e vai estar ali para receber o seu galardão conforme a obra que você fez aqui nessa terra por meio do corpo. Então, cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós estamos em festa e o mundo está em guerra. Aqui estará acontecendo a guerra, aqui estará acontecendo a grande tribulação, aqui o anticristo estará dominando, estará reinando, aqui o anticristo está comandando tudo. Com 3 anos e meio ele vai fazer uma aliança com Israel, com 3 anos e meio ele quebra a aliança, vai profanar o templo, e aí a situação de Israel nos últimos 3 anos e meio vai ser terrivelmente sofredora, e ao final, quando Israel estiver sendo acuado por seus inimigos, aí Jesus vem. Aí detalhe, ele vem com a igreja, porque nós estamos lá com ele. Ele vem com a igreja.
Ele pisa o Monte das Oliveiras, ele derrota os inimigos de Cristo, e a partir dali ele vai estabelecer o milênio. Então, só é uma síntese para os irmãos entenderem que aqui, quando eu li esse texto, Pedro, ele está dizendo, escrevendo e dizendo que ele está apenas lembrando das palavras que já foram ditas pelos profetas, e o que eu estou fazendo aqui é lembrando os irmãos. Sabe por quê, irmãos, que eu estou lembrando vocês? Porque eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado, assim, eu estou muito atento aos acontecimentos, e esse ano de 2020 foi um ano, assim, muito diferente. Falei aqui hoje de manhã que nem o mais pessimista ser humano da face da terra previa que 2020 seria tão tenebroso como está sendo. Quem é que vai conseguir enfrentar essa pandemia e vencê-la? Qual é o país? Qual é o médico? A Bíblia fala sobre vários sinais da volta de Jesus. A Bíblia fala sobre vários sinais da volta de Jesus. Vários sinais mesmo. São muitos os sinais da volta de Jesus. E nesse ano de 2020, nós vimos muitos sinais da vinda de Jesus. Muitos mesmos. Para você ter uma ideia, agora em 2020 aconteceu a maior queimada de todos os tempos, na Austrália. A maior queimada na Austrália aconteceu agora. As florestas, os verdes, tudo pegando fogo. E não foi só lá não. Aqui no Brasil isso tem acontecido, e em várias partes do mundo, na Flórida, em várias partes do mundo, pegando fogo. Está pegando fogo para tudo quanto é lado. Aqui na Amazônia, até onde jorra a água, estava pegando fogo. Para os irmãos terem uma ideia. Será que isso é sinal da volta de Jesus? Esse ano, eu só tinha ouvido falar nisso que eu vou falar aqui, na Bíblia, no livro de Joel. E lá, nas 10 pragas do Egito, que foi a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos veio destruindo tudo lá, lá na época do Egito com Moisés, para provar Faraó. Em Joel, nós vamos ver os gafanhotos também destruindo as lavouras, destruindo tudo aqui em Joel. Mas em 2020, essas pragas vieram aí. Vocês viram os países com medo das pragas de gafanhoto? Aqui vizinho nosso, Uruguai e Argentina, o Rio Grande do Sul aqui se protegendo, se precavendo, porque se os gafanhotos chegassem, ia destruir toda a lavoura. Praga de gafanhoto na Bíblia é juízo de Deus. Todas as vezes que você vê praga de gafanhoto na Bíblia é juízo. Será que a gente não está passando por um pouquinho assim do juízo de Deus? Será que Deus não está derramando um pouquinho do seu juízo esse ano? Praga de gafanhoto em 2020. Quem acompanhou viu que foi terrível. Por onde passou eles saíram devastando tudo. Destruiu muitas lavouras no Uruguai, na Argentina. 2020. São coisas que a gente não esperava. Covid-19, ao ponto de parar tudo, fecha comércio, fecha escola, fecha órgãos públicos, fecha igreja, fecha cinema, fecha shopping, fecha tudo. Vocês já tinham ouvido falar numa pandemia nesse grau, nesse nível? A última tinha sido em 1917, que durou até 1919, quase 1920, que foi da gripe espanhola, que matou, não sei se cerca de 100 mil, me foge a memória agora, 100 mil pessoas. A pandemia já está matando cerca de 1 milhão de pessoas no mundo. E aí? Será que isso é sinal da volta de Jesus? A Bíblia fala de muitos sinais, terremotos. Os irmãos viram agora, lá na Ásia, terremotos. Não foi de tão grandes proporções, mas a Bíblia diz em Mateus que antes da volta de Jesus, haveriam sinais naturais, haveriam sinais sociais,
Haveriam sinais políticos, haveriam sinais religiosos, haveriam sinais em todas as áreas. E aí, agora, na Turquia, na cidade de Esmirna, que é uma das 7 igrejas da Ásia menor que está aqui no Apocalipse, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: nessa cidade está acontecendo um terremoto, pessoas morrendo lá. Será que isso é sinal da volta de Jesus? Será que isso é sinal da vinda de Jesus? Apocalipse 2:8, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Essa cidade aqui na Turquia, enfrentando um terremoto agora, ainda estão em busca de sobreviventes até hoje, já tem 3 dias. Terremotos, sinais da volta de Jesus. Mateus vai falar dos sinais da volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus, eles estão, queridos, todos acontecendo em nossos dias. Mas aí tem alguém que está dizendo, como pessoas disseram na época do apóstolo Pedro: mas estão dizendo que esse Jesus vai voltar, mas desde o começo está tudo igual, não mudou nada. Aí Pedro vai dizer: olha, não se esqueçam, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não tenha as promessas do Senhor como tardia, porque Ele vai voltar. Será que você já está se esquecendo? Será que você já está, talvez, nem se lembrando mais da volta de Jesus? Queridos, Jesus está voltando. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Faça essa análise. Responda para você mesmo. Esse ano, gafanhotos, pandemia, queimadas nunca vistas antes, pessoas trazendo, vamos dizer, apostatando-se da fé. O que é um apóstata? É aquele que prega a verdade, é aquele que ensina a verdade, e de repente ele apostata da fé, ele descrê no que crê e começa a ensinar aquilo que antes não ensinava. Para uma das igrejas da Ásia, Jesus vai dizer: olha, tenho porém contra ti que toleras a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, Nicolau acredita-se que era um dos 7 diáconos da igreja, que foi escolhido lá em Atos capítulo 6. Apostatou da fé, criou suas doutrinas, e a igreja estava tolerando aquelas doutrinas. Queimadas nunca antes vistas, gafanhotos destruindo tudo, um vírus que ninguém consegue dominar. Mas não só isso, líderes evangélicos, cristãos, também querendo mudar as coisas, querendo mudar princípios, querendo mudar aquilo que Deus estabeleceu como fixo. Não era para mudar, mas estão mudando. Olha isso. Domingo passado, dia 25. Domingo passado, dia 25. Um pastor de uma igreja batista em São Paulo, muito renomado, muitos seguidores, de muita influência, pregando como eu estou aqui hoje. Ele defende que a Bíblia está desatualizada.
e que alguns textos da Bíblia precisam ser atualizados para poder se adaptar ao momento que nós estamos vivendo. Esse pastor, você pode consultar nas redes sociais, ele vai dizer: a Bíblia é um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, saltem dessas páginas, promovendo libertação e justiça e relações de amor com o nosso mundo. E aí ele vai mais adiante: se queremos ser cartas para esse novo mundo, se a igreja quer ser carta para esse novo mundo, nós precisamos atualizar a Bíblia, atualizar a Escritura. E vamos ter de fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero, de ideologia de gênero, né? Da homossexualidade. A isso que ele estava se referindo. E ele vai dizer 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso e mudar a Bíblia. Sabe o que é isso? Sinal da volta de Jesus. Sinal da volta de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. A Bíblia diz que surgiriam falsos cristos. A Bíblia diz que surgiriam aqueles que quereriam pregar a sua própria doutrina. Então, queridos, quando chega a esse ponto de líderes religiosos de grande influência na nação pregar que a Bíblia está desatualizada, é o fim. Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja. Jesus está às portas. E nós precisamos, queridos, nós precisamos estar atentos. Por isso que eu disse que o que falaria aos irmãos aqui hoje não era coisa nova, mas é coisa que os irmãos já sabiam, mas eu queria apenas lembrar os irmãos, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas santos e do nosso mandamento os apóstolos. Nós precisamos talvez voltar ao primeiro amor, talvez nós precisamos voltar às origens, talvez a gente precisa rever os nossos princípios, ou rever os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Porque, queridos, quem é que vai dizer que essa palavra está desatualizada? Quem é alguém para falar isso? Essa Bíblia, essa palavra, ela não erra. Essa palavra, ela não falha. A Bíblia fala em João 17:17, santifica-os na verdade. Jesus orando pelos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui não tem mentira, aqui não tem engano, aqui não tem informação velha. Apesar de ter sido escrita há tanto tempo, apesar de ter sido revelada há tanto tempo, essa palavra ela é nova, ela é para hoje, ela é para agora, ela é para amanhã, ela é para a eternidade. Porque a Bíblia diz no Salmo 119, para sempre, Senhor, permanece a tua palavra no céu. Isaías 40, versículo 8. O que Isaías 40, versículo 8 vai dizer? Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isso aqui não precisa ser atualizado, isso aqui não precisa ser mudado, não. Agora, você sabe por quê? Você sabe por quê? Deixa eu dizer mais uma antes de dizer o porquê. Gafanhotos, queimadas nunca vistas antes, pandemia que nunca vivemos, pessoas mudando a palavra de Deus. E Paulo fala em Gálatas, né? Eu vou falando e vou lembrando dos textos. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, que se alguém vos anunciar um outro evangelho, se alguém vos anunciar uma outra palavra, considerai-o
ou que ele seja anátema. Gálatas 1:8. Gálatas 1, de 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está surpreso aqui. Olha, eu me espanto, porque vocês se converteram, e tão depressa vocês estão passando desse evangelho para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, Paulo dizendo, maior dos apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos foi anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Se alguém vier ensinar nos dias de hoje alguma coisa diferente do que está escrito aqui, irmãos, que seja amaldiçoado. Fiel é esta palavra, fiel é esta palavra. Pandemia, queimadas nunca vistas antes, gafanhotos, líderes torcendo a palavra de Deus, pregando um outro evangelho, querendo atualizar a Bíblia. Esse é evangélico. Mas e o maior líder? O maior líder da Igreja Católica? O Papa. O Papa. O Papa que, quando era arcebispo na igreja em Buenos Aires, na Argentina, o Papa, ele é contra radicalmente aqueles que lutavam pela união civil de pessoas do mesmo sexo. Agora, na condição de pontífice, na condição de Papa, ele vai agora, semana passada, essa semana, né? Dia 21, foi semana passada. Semana passada, o Papa, maior líder da Igreja Católica, ele vai defender e dizer que apoia, ou que tem que criar leis para possibilitar a união civil de pessoas do mesmo sexo. Isso é princípio bíblico, irmãos. Isso é Bíblia. Quem instituiu o casamento foi Deus. Casamento é coisa do céu, não é coisa da terra, é coisa de Deus, não é coisa do homem. Foi Deus que em Gênesis 1:26 diz: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Foi Deus que fez isso. Aí Jesus vem lá em Marcos no capítulo 10 e ele vai ratificar, Jesus vai ratificar a união heterossexual. E Jesus vai dizer exatamente essas palavras: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Jesus ratifica. Mas aí vem o Papa, maior líder da Igreja Católica. O que temos é que criar uma lei de união civil para essas pessoas. Dessa forma eles estarão legalmente cobertos, disse o Papa. Eu defendo isso. Queridos, o que Deus estabeleceu como regra, não tem pastor que pode mudar. O que Deus estabeleceu como regra, não tem Papa que possa mudar. O que Deus estabeleceu como regra, não tem Supremo Tribunal Federal que possa mudar, não tem Congresso Nacional que possa mudar, não tem governos, não tem presidentes que possa mudar, porque o que está estabelecido aqui foi estabelecido por Deus e é eterno. Isso não muda, não pode mudar, não pode, ninguém pode mudar. Com muito respeito às pessoas que têm essa tendência e que talvez estejam entre nós, quero te dizer que eu te amo. Eu te amo, mas eu não posso ir contra aquilo que Deus estabeleceu como regra. E quero que você me ame também.
Eu quero que você me ame. O pastor muda, diz que tem que atualizar a Bíblia, que a Bíblia está desatualizada. O Papa chega e diz que tem que fazer uma lei, porque a Bíblia aqui também não está contemplando. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é dos sinais da volta de Jesus. Eu não estou pregando esse tema que acabei de falar, eu estou pregando sobre a volta de Jesus e que nós temos que estar atentos porque Jesus está voltando. De nada adiantará se passarmos a vida toda na igreja, de nada adiantará se conhecermos a Bíblia na sua totalidade ou integralidade, de nada adiantará se jejuarmos, se orarmos, se estivermos cultuando a Deus todas as semanas, todos os dias na igreja. Se a gente não estiver atento àquele grande momento, Jesus está voltando, irmãos. Tudo que nós estamos vendo acontecendo no mundo são sinais que devem nos chamar a atenção acerca da volta de Jesus. Tudo que está acontecendo, você quer, de tudo isso que eu falei para os irmãos, gafanhotos, pandemia, pastor querendo atualizar a Bíblia, o outro querendo autorizar a união civil, um grande líder como o Papa, questão de queimadas sem precedentes, tudo isso não é nada diante de um outro fato que aconteceu esse ano e que nos traz muita preocupação e nos provam que Jesus está próximo. Esse fato aconteceu em setembro. Talvez passa desapercebidos por todos nós e a gente não se atenta para esses detalhes. Em setembro, o Estado de Israel assina um acordo de paz com os Emirados Árabes e o Bahrein. Isso é muito grave. É mais grave de tudo isso que eu falei para os irmãos. Como sinal, eu estou falando como sinal da volta de Jesus. Como sinal da volta de Jesus. Por quê, irmãos? Vou tentar resumir para os irmãos compreenderem isso. Desde a época de Salomão, quando o reino era unido, o reino de Israel, Salomão morre, vem seus filhos, Roboão e Jeroboão. Israel se divide em duas nações, em dois grupos de povos, 10 tribos para o norte e 2 para o sul. As duas do sul prevalecem até hoje, Benjamim e Judá, capital Jerusalém. As do norte tinham como capital Samaria. A Síria acabou com elas e as destruíram. E elas sumiram do mapa. Sumiram do mapa. Israel passou a viver sem seus territórios. Essa Benjamim e Judá mais adiante é tomada pelos babilônios, são levados cativos para a Babilônia. É uma longa história, eu não vou seguir essa história toda porque não vai dar tempo. Mas a verdade é que Israel estava sem nação, sem território. Não estava existindo enquanto nação. 1939 inicia a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invade a Polônia. A França se une à Polônia e declara guerra. A Itália se junta, a França se une à Polônia. A Itália e o Japão se unem à Alemanha. Aí os países foram se aglomerando, né? Formaram-se 2 grandes forças. Alemanha, uma liderada por Alemanha, Japão e Itália. A outra liderada por Estados Unidos, Rússia e Polônia. E aí muitos países, inclusive o Brasil, que ficou desse lado da Polônia, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Mas nessa guerra, Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morrem. Acontece o Holocausto. Os irmãos sabem dessa história. Já assistiram, né, muito sobre isso. Quando a guerra cessou em 1945, ato seguido,
iniciou-se um processo para tentar resolver o problema dos judeus. Os judeus, então, cria-se então a ONU, a Organização das Nações Unidas. Antes existia a Liga das Nações. A ONU, a Organização das Nações Unidas, determina que se criasse lá uma comissão para resolver o problema palestino. Queriam que autorizasse a criação do Estado de Israel e a criação do Estado palestino. Nessa época, a Palestina estava sob o domínio do Reino Unido, da Inglaterra. A guerra estava muito grande. A briga por aquele espaço territorial, porque as maiores riquezas do mundo concentram-se naquela região. A região mais petrolífera do mundo, as regiões onde há mais ouro, há mais riqueza, está tudo ali naquela região. E ali é o lugar da terra prometida, que Deus falou que manaria leite e mel, é aquela região. Então, o que acontece? A ONU começa então as tratativas para a criação do Estado, do Estado de Israel e do Estado palestino. Quem chefiou essa comissão foi um brasileiro, gaúcho, político brasileiro, Oswaldo Euclides de Souza Aranha, Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, eles passaram um tempo e decidiram a criação do Estado de Israel. Isso foi decidido no dia 28 de novembro de 1947. E o Oswaldo Aranha, o brasileiro, ele foi o homem fundamental para a decretação da criação do Estado de Israel. Algumas pessoas dizem que ele era o líder lá da ONU e que ele tinha o direito de voto Minerva e ele votou, mas não foi bem assim. A história é que ele comandava a Assembleia, ele era o líder, ele comandava a Assembleia. E para que o Estado de Israel fosse criado, tinha que ter a votação de 2/3 das representações presentes. Naquele dia, naquela Assembleia, tinham 56 representantes de países. E no dia 27 de novembro, era essa Assembleia. Oswaldo Aranha é que estava comandando aquela reunião, aquela Assembleia. Quando percebeu-se que não ia obter os 2/3 de votos, ele suspendeu a reunião propositalmente, para não perder a eleição e perder a criação do Estado de Israel. Ele suspende a eleição. O dia 28 era feriado, dia de ações de graça nos Estados Unidos, isso era em Nova York. A ONU não tinha sede ainda, ela estava numa sede provisória em Nova York. No dia 28 era feriado. Quando Oswaldo Aranha encerra a Assembleia no dia anterior, porque ele viu que ia perder, não ia ter os votos necessários, ele pensou, amanhã é feriado, a gente faz a articulação política e quando a gente voltar, a gente tem o total de votos. E foi isso que aconteceu. Dia seguinte, feriado. Aí eles vieram para os países latino-americanos, convenceram alguns chefes de estados aqui dessa região e foram para a conclusão da Assembleia no dia seguinte, no dia 29. E ali, então eles votaram, tiveram 33 votos a favor, 10 contra a criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha nem votou, porque na condição dele de líder ali, ele não votaria. E Oswaldo Aranha passou a ser um nome de tanto significado para Israel, que quando a gente vai a Jerusalém, no centro de Jerusalém tem uma praça com o nome Oswaldo Aranha. Em Israel, em vários lugares, tem várias ruas com o nome de Oswaldo Aranha. Eles devem ao Brasil, eles ficaram devedores do Brasil por essa decisão de Oswaldo Aranha. Eles entenderam que Oswaldo Aranha foi o homem que determinou a criação do Estado de Israel. Se não fosse Oswaldo Aranha, não teria criado o Estado de Israel por conta da articulação política dele. Ele tinha sido ministro da Fazenda no Brasil, tinha sido ministro das Relações Exteriores e estava como chanceler lá, representante da ONU. Por conta dessa decisão,
Não sei se vocês sabem, toda vez que tem uma reunião da ONU, vocês sabem qual é o primeiro país que discursa? Não sei se vocês sabem, toda vez que tem uma reunião da ONU, o primeiro país a discursar é o Brasil. Bolsonaro já participou de 2 e ele foi o primeiro a discursar. Antes de Trump, antes de qualquer outro. Por quê? Porque por conta dessa situação do Oswaldo Aranha, lá na criação do Estado de Israel, naquela decisão da ONU, decidiu-se que todas as reuniões da ONU seriam abertas pelo Brasil. O Brasil hoje abre todas as reuniões da ONU. Ok, Estado de Israel criado, autorizado. Resolução 181 da ONU de 1947. Quando foi 6 meses depois, 14 de maio de 48, Israel então toma posse da terra. A Palestina era habitada por maioria muçulmana. Mas Israel, a determinação da ONU é que era para criar os dois estados. Israel entrou, criou, e os países inimigos, os árabes, ficaram revoltados. Por quê? Porque eles não queriam aceitar aquilo. Jerusalém ficou decidida que a parte oriental era para ficar com os muçulmanos e a parte ocidental com os judeus, com Israel. Israel tomou tudo. Depois, mais à frente, teve uma guerra de 6 dias em 1967, que Israel vai brigar. Os árabes vai brigar para requerer a instalação do país, a criação do país. Por isso que hoje, de vez em quando, vocês ouvem falar da criação do Estado palestino. É porque já está autorizado, mas não, a terra Israel está dentro dela. Situação, em 66, a Síria, o Egito, o Líbano e a Jordânia, países vizinhos de Israel, eles tentaram destruir Israel, eles tentaram lutar contra Israel. Esses países ainda estavam apoiados pela Argélia, pela Arábia Saudita, pelo Iêmen, pelo Irã, pelo Iraque e vários outros países. A guerra era assim: para cada soldado de Israel tinha 10 dos inimigos. Então eles eram 10 vezes mais ou 9 vezes mais. E eles foram guerrear, eles queriam destruir Israel e acabar com o Estado de Israel. Isso foi em 1967. Nessa guerra dos 6 dias em 67, aconteceu algo que sempre Deus faz com Israel. Qual seja? Uma época síria, o exército da Síria quis invadir, aí Deus manda um anjo de madrugada e fere 185 mil soldados. Lembram dessa guerra, né? Outra vez está lá Josafá com os inimigos, o exército dos moabitas e outros que vinham contra eles era infinitamente maior. Josafá pôs o povo a orar, pôs o povo a adorar, a clamar, a se humilhar e clamar a Deus. Aí Deus falou: o Josafá, não se preocupe, essa peleja não é sua, essa peleja é minha, eu vou guerrear por vocês. Quando vieram os inimigos, eles entre si se mataram e foram destruídos. Sempre Deus lutou por Israel. Em 66, esses inimigos todos vieram contra Israel para acabar com o Estado de Israel. Em 6 dias, irmãos, acredite, em 6 dias, Israel com um soldado para cada 10 inimigos. Em 6 dias, Israel venceu todos esses países milagrosamente e ninguém sabe explicar até hoje. Nós entendemos que foi a mão de Deus cuidando e protegendo de Israel. Até hoje existe a guerra palestinos e árabes. Até hoje existe essa guerra. Até hoje. Mas aí, queridos, Yasser Arafat, um líder árabe que morreu recentemente, ele lutou demais pela paz no Oriente Médio. Outros líderes religiosos árabes lutaram demais pela paz lá no Oriente Médio. O que os árabes querem, o que os muçulmanos querem, é que Jerusalém seja dividida no meio. Só que Jerusalém, como a gente sabe, é a cidade eterna do nosso Deus. A Bíblia diz: esta é Jerusalém, a cidade eterna de Deus. Jerusalém foi dada para Davi, foi Davi que conquistou Jerusalém. Jerusalém não é dos árabes, Jerusalém é dos judeus. Mas a guerra eles querem o Estado palestino, mas querem metade de Jerusalém. Eles querem a parte oriental, que é onde mora a maior parte de muçulmanos. Por conta disso, há uma guerra constante. Eu falei aqui hoje que
Monte Moriá, onde era o templo de Salomão, hoje tem uma mesquita que é dominada pelos muçulmanos. Os judeus não podem subir ao monte onde era o templo para adorar, porque os muçulmanos é que controlam aquele pedacinho. Os judeus hoje, quando chegam no templo, no local do templo, o máximo que eles podem chegar é no pé da montanha, no Muro das Lamentações, que é o local mais próximo do templo, que ficou depois que foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Então, esse templo vai ser construído no futuro, reconstruído no futuro. Mas enquanto não houver um acordo, enquanto não houver uma solução pacífica ali por ali, ele não vai ser reconstruído. Agora, quando a gente vir, irmãos, palestinos e judeus, anunciando uma paz, fazendo acordos, a gente tem que se preocupar. Porque o relógio do tempo que vai determinar a volta de Jesus chama-se Israel. Israel é que é o relógio do tempo. Quando as coisas que estão escritas nesse livro, relacionadas a Israel, se cumprirem, é o tempo que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Quando se fala de um acordo de paz entre Israel e palestinos, entre os Emirados Árabes, isso nos traz preocupação. Vou dizer para os irmãos por quê. Quando isso aconteceu, os inimigos de Israel, as outras nações muçulmanas ficaram revoltadas com os Emirados Árabes. Mas agora eu já li notícia agora recente dessa semana passada, que a Arábia Saudita já está encaminhando-se para um acordo também com Israel. Percebam, isso nos chama atenção. Porque a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo, li hoje cedo, 5. A Bíblia diz, quando disserem, capítulo 5 de Tessalonicenses, olha o que diz: a vinda do Senhor, meus irmãos, acerca do tempo e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão, porque vós sois filhos da luz, vós sois filhos do dia, não somos filhos da noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Acordo de paz de Israel com palestinos, irmãos, é sinal da volta de Jesus. Acordo de paz de Israel com os árabes é sinal da volta de Jesus. Mas tudo isso que falei é um conjunto de sinais, porque a Bíblia diz que tudo isso aconteceria. Acerca dessa fala do Papa, acerca dessa fala desse pastor que diz que tem que atualizar a Bíblia, ele está dizendo que tem que atualizar a Bíblia por uma razão, que eu quero dizer para os irmãos, é a questão do relativismo. Veja bem, olha só, as pessoas, os líderes estão querendo mudar a palavra de Deus para se amoldar a uma cultura, para se amoldar a uma crença. Quem prega isso são aqueles que acreditam no relativismo. Veja o que diz acerca do relativismo. O relativismo, ele busca entender os valores culturais de uma sociedade a partir de padrões vigentes no grupo social. O relativismo entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral e nem no campo cultural. Por isso eles propõem uma abordagem cultural e moral sem julgamentos preconcebidos. O relativismo propõe
o entendimento de povos e culturas diferentes através de suas próprias crenças. O relativismo, ele busca compreender certos comportamentos, preste atenção. O relativismo busca compreender certos comportamentos de acordo com a dinâmica social daquela população. Por conseguinte, ninguém teria o direito de emitir juízo de valor sobre essas práticas e classificá-las como imorais ou amorais, certas ou erradas. Aí esses líderes, para acomodar essas pessoas que na nossa cultura está com um comportamento diferente do normal, eles preferem dizer: não, vamos mudar a regra, vamos mudar a Bíblia para atender essas pessoas, vamos mudar os princípios, vamos mudar os fundamentos, porque a nossa comunidade, a nossa população, a dinâmica no momento é: hoje eu posso usar isso, hoje as pessoas podem usar isso, então vamos usar aqui na igreja. Isso é muito relativo. Querem praticar isso dentro da igreja porque pratica lá fora. Não, lá fora usa, isso é muito relativo. Vocês já ouviram muito essa expressão, isso é relativo. Queridos, tudo pode ser relativo, mas a palavra de Deus, a minha Bíblia, ela é absoluta, ela não muda, ela não sofre alteração, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna, ela é eterna. Então a igreja não tem que mudar porque o mundo mudou. A Bíblia não tem que ser atualizada porque alguém mudou, não. A Bíblia não precisa de mudança, quem precisa de mudança sou eu. A Bíblia não precisa de mudança, quem precisa de mudança é você, quem precisa de mudança é você. Tudo isso eu classifico como sinais da volta de Jesus. Eu estava dizendo para os irmãos, para a gente encerrar, eu estava dizendo para os irmãos que os profetas falaram da volta de Jesus, os anjos falaram da volta de Jesus, o próprio Jesus falou da sua volta. Jesus, ele comparou a sua volta com o tempo de Noé. Olha só, Gênesis 7:1, depois o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Deus ordenou que Noé construísse uma arca. Esta arca seria o único meio de salvação, pois viria um dilúvio e destruiria a todos. Deus estava determinado a destruir a terra e tudo que nela havia, com um dilúvio inundando toda a terra. Nessa arca que Deus pediu para Noé fazer, ele levaria a sua família, os animais puros e impuros, as aves e os répteis, conforme a orientação de Deus. Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Só que a construção da arca demorou muito tempo. A Bíblia não cita o tempo certo, mas acredita-se que foi cerca de 100 anos. Imagine durante 100 anos Noé pregando que Jesus vai voltar, ou que a terra vai ser destruída com águas. As pessoas ouviram no início, mas o tempo passou-se 1 ano, 2, 3, 20, 30, 50, e aquele dilúvio nunca aconteceu. As pessoas então, disse Jesus, que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Estavam não vigilantes, estavam desatentos. Eles não perceberam que Noé entrou na arca. Eles só perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos.
assim também, disse Jesus, será a vinda do Filho do Homem. Está sendo dito, aquela arca, irmãos, era o único caminho para a salvação das pessoas naquela época. Hoje, nós temos uma arca. A nossa arca chama-se Jesus. Se alguém quiser ser salvo da destruição que virá sobre esse mundo, precisa entrar na arca chamada Jesus Cristo. Quem entrar na arca chamada Jesus Cristo se livrará da destruição que virá sobre essa terra, assim como foi nos dias de Noé. Jesus, quando fala da parábola das 10 virgens em Mateus 25, ele chama de imprudente aquelas que estavam desatentas, aquelas que não estavam preparadas e aguardando o noivo. Diz que à meia-noite ouviu-se um grito, Mateus 25:6, à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo sair-lhe ao encontro. Das virgens, apenas metade traziam azeite em suas lamparinas, outra metade não trazia azeite, eram imprudentes. O noivo chegou à meia-noite, um momento em que elas estavam desapercebidas. Nós, a noiva de Cristo, estamos aguardando o noivo. O noivo Jesus virá a qualquer momento, e como já foi lido aqui, ele virá de repente, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, antes o toque da última trombeta. Ele virá. E se nós não estivermos atentos, seremos comparados a essas virgens loucas, imprudentes, que não traziam azeite em suas lamparinas. Estejamos, pois, apercebidos, porque Jesus está voltando. O apóstolo Pedro, ele nos adverte a esperar com fé e obediência a volta de Cristo, ainda que alguém possa tê-la como demorada. Jesus, o próprio, prometeu que voltará. João 14:3, e depois que eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu esteja, estejais vós também. João 14:18, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. João 14:28, vocês ouviram o que eu disse? Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. O profeta Abacuque 2:3 falou, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, certamente ele virá, ele não vai tardar. Atos 1:11, os anjos disseram, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele voltará do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir. Apocalipse capítulo 22:20, o próprio Jesus disse, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está prestes a buscar a sua igreja. E nós precisamos estar atentos, apercebidos, porque senão ele volta e nos encontra despreparados. Esse ano de 2020 faz com que a gente ligue um alerta, sinais da volta de Cristo. Fique de pé, por favor. Quantos estão esperando Jesus voltar? Está preparado? Nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.